o que Deus coloca na nossa mão, nós ficamos dispersa e Deus ali derramando, feito uma fonte, quando derramando a água e nós não dando valor. E esse livro aqui, ele vai fazer nós, primeiramente, olhar para dentro de nós, trabalhar em nós primeiro. Que Deus usou essa mulher, ela diz que é sonho, não é sonho, é visão. Muitas das vezes Deus nos usa, nos mostrando, eu olhando vocês. E muitas das vezes é no particular, quando às vezes está dentro da nossa casa, Deus dá uma visão, ou às vezes você está deitada, você não está dormindo, você tem certeza, mas Deus te transporta, te leva, isso é visão. Então, às vezes está retido, mas por nós mesmos. E esse livro ele vai ensinar nós a despertar. A leoa aqui não é o animal, mas sim a igreja de Deus. É a igreja. Despertar. Nós, dentro da igreja, nós se despertando, nós conseguimos levar o despertamento para dentro da nossa casa, aonde quer que nós estejamos. Como ela achava assim, eu não sou capaz, eu não consigo, não é isso. Mas realmente era aquilo. É quando nós estamos dormindo. Eu fui buscando estudo. Isso quer dizer, quando a gente está dormindo interno, está dormindo espiritual, aí a gente não consegue trazer para a física, que é nós. E ela ensina aqui. Quando ela vê a visão da. Como é que você está lendo tudo o livro? Tá? Ah, aqui, quando ela fala, era uma perfeição felina. É a leoa que Deus usou para ela ter a visão, as cores, os pigmentos, sabe? Que Deus ele foi tão misericordioso que ele veio pondo ponto para ela. Na página 14, na página 14, né? Então, ela viu e ela fala mesmo, eu não sei se eu estava dormindo, se é uma visão, mas realmente, ou era um sonho, mas não era sonho, era uma visão, sabe? É, aqui, quando ela fala que antes que era uma perfeição felina, ela fala em cima, não havia pontas, lados ou bordas superiores, mas o pano de fundo das cores envolvia o que elas exibiam, uma plataforma elevada de pedras impecáveis de cor creme, e essa plataforma estava reclinada para uma leoa dourada. Aí eu fui buscando, e Deus, eu cheguei assim uma conclusão dentro que Deus ele usa alguma coisa para chamar nossa atenção, para nós, aquela que está atenta, se aprofundar naquilo. Oh, eu vi uma plataforma colorida, o que quer dizer isso? E às vezes muito de nós Deus está dando e nós está assim, isso aí é qualquer coisa. Não é de Deus. Deixa para lá. E Deus está chamando a gente, despertando, e a gente está jogando para lá. Não quer ter o sacrifício de busca. Se você tiver que falar alguma coisa, me ajuda hoje, porque hoje eu estou zerada. Mas Deus está comigo e Ele está aqui. Eu não tenho medo. A missionária Érica já orou por mim.
no nome de Jesus, quer me confundir a mente, não vai me confundir. Por isso eu peço ajuda de vocês, tá? Me ajuda hoje, por favor, tá? Eu não sou dessas que, para se sentir melhor, eu não cargo. E eu não, quando eu preciso de ajuda, eu grito, tá bom? Vocês podem fazer pergunta, se eu não puder responder, tem gente que pode estar respondendo aqui. E ela fala assim, que ela era a perfeição felina, majestosa, poderosa e esplendidamente estruturada. Quer dizer, ela via aquela figura de leoa, estava firme, sólida ali, sabe? É o que ela está definindo, era uma pedra, parecia uma pedra elevada. Então, ela não havia dúvida na mente de que estava viva, muito mais viva do que qualquer animal terreno que eu já viria em movimento, certo? Então, Deus, ele faz isso com a gente. Ele traz, ele faz nós estar pé no chão, pé no chão. Ele não faz nós estar voada, não achando, ele mostra como ele mostrou. E ela fala também, gravado na parte da frente do pilar de sustentação implacável da plataforma, havia uma palavra e um numeral romano, números 23. Em contraste com essa leoa, minha forma física parecia transparente, insignificante e estranhamente fora do lugar. Foi o que eu acabei de falar. Muitas das vezes Deus está mostrando e nós não estamos no foco. Nós estamos achando e a verdade está ali na nossa frente. E nós, será, não é, não vou, não dá atenção. Mas não é assim, sabe? Estava ali. E isso, esse texto explica aonde Deus foi que mostrou, que foi em Números 23, o 19. Foi quando ele, Números 23, 19. Uma abre para mim. Eu marquei. Tirar o número da minha. Achei. E eu busquei no 23, 19, ele fala muito de fidelidade. Ele nos mostra a fidelidade de Deus. Alguém leu 23, 19, Números 23, 19? Tá? Eu fui buscar esse 19, resumindo, ele mostra ali a fidelidade de Deus. Quando ele promete, ele cumpre. Ele não é um homem para mentir, porque ele está mostrando para essa pessoa que é a Lisa, né? A visão que ela acha que ela teve, o sonho que ela acha e é visão, e ela ainda estava grávida. Então, aqui mostra que Deus, quando ele fala, ou ele mostra, ou ele promete, ele cumpre. Sabe? E é isso que Deus vai fazer na nossa vida diante desse estudo até o fim, sabe? E quando ela fala que estava grávida, eu sabia que estava ali para contemplar e ver, para observar atentamente ao fazer isso, para aprender algo que parecia ainda
percebera ainda. Senti a urgência, o número 15, de captar todo o peso daquela imagem. Embora eu tivesse sozinha com uma leoa, não senti medo nem qualquer ameaça. Porque quando Deus nos mostra as coisas e é da parte de Deus, a gente não tem medo, não. A gente tem a curiosidade, quer dizer, olha aí, ó, a curiosidade de ir no profundo. O que é a curiosidade? É o despertar. Esse livro ele vai falar a todo momento o despertar. A curiosidade é o despertar que a gente vai ter. Apenas isso. Se acorde, toma posição. Não senti medo nem qualquer ameaça. Apesar do assombro de arregalar os olhos, como se ao ver aquela imagem, meu espírito tivesse sendo ampliado, conectado. Absorvi tudo o que pude do que estava ao meu redor. Meu foco mudou e olhei no olho da leoa. Quando fiz isso, ouvi uma voz em algum lugar atrás de mim anunciar: com o nascimento deste filho, você despertará uma leoa. Às vezes Deus mostra e a gente pensa o avesso. A gente nunca vai no direito. Vai despertar eu do quê? Será que é o filho? Penso eu que ela deve ter pensado. É o meu filho que vai fazer eu virar uma leoa? Não, era a igreja. Deus ia usar ela lá na frente. Era lá na frente, como uma escritora, uma fazer conferência. Apesar dela já ter os outros filhos, ela ainda estava envolvida, ela estava assim como nós mães, na bolha, meu, eu tenho que cuidar, eu tenho que só estar ali, sabe? E não, mesmo a gente tendo os filhos ou um compromisso, a igreja, Deus está em primeiro lugar, Ele quer nos usar. Ele quer nos usar. Pode. Isso. É, lá na frente, ia usar ela lá na frente. Mas lá no fim a gente vai caminhando. Então é isso que Deus quer de nós, despertamento. Muitas das vezes nós estamos aqui na igreja direto e reto, mas não desperta. Não, nós estamos aqui assim, é como um aluno para a escola. Eu tenho que aprender, vou lá. Ele senta lá e fica ouvindo. De fevereiro a dezembro, quando chega em dezembro, tem a prova final, repete. Mas ele não faltou, às vezes é o aluno que não faltou, que faltou menos na escola durante o ano. E aquele que faltou várias vezes, ele tem o foco de despertamento. Ele pegou no fim do ano, faz uma prova e ele passa. Então a mesma coisa é nós. Deus está chamando nós para um despertamento. Às vezes nós vemos aqui a semana inteira, se vier todo dia, tem muitas que vêm todo santo dia, mas não tem aquele despertamento. Deus deu, mas não saiu dela, de nós, para se abrir. Não deu lugar. E Deus quer que nós demos lugar para Ele trabalhar. É, é isso aí. Mas ela não dá fruto, não serve para nada. Manda cortar.
Não. Ele amaldiçoa aquela. Então, Deus nos chama para dar fruto. Cabe a nós orarmos a Deus, pedimos a Deus. Que fruto é esse que está em nós, que nós temos que esse fruto, nos alimentar e dar esse fruto para alimentar a igreja. É a igreja. E a igreja aqui e a igreja lá fora. Mostrar quem é a igreja lá fora. A missão da igreja é o quê? Alcançar almas. Alcançar almas. Alcançar almas. Então, através dessa visão que Deus deu, e ela ia fazer palestra, ela ia escrever livros. Para que fazer palestra? Para que fazer livros? Para alcançar vidas, almas, alcançar a humanidade. A humanidade. E através do trabalho dela, muitas se chegaram a Cristo. Muitas que estavam desanimadas se fortaleceram. Outras estavam dormindo, se despertaram para a obra de Deus, para servir a Deus com excelência. Então, eu vejo, Deus faz ver aí, os frutos, todos nós aqui, ninguém de nós estamos aqui, ninguém pode falar, eu não tenho talento, eu não tenho fruto, não tenho nada. Não, todas têm. Basta nós despertarmos para conhecermos esse fruto nosso. E não só nós comermos esse fruto. Deus nos dá talento para quê? Deus nos dá o despertar, o talento, o fruto para quê? Para beneficiar outros, para nos alimentar, para alimentar outros, para alimentar nossos irmãos em Cristo, aquele que está necessitado, as almas perdidas lá fora. É verdade. E às vezes dentro da nossa casa. Não sei se isso está certo. Tá. E às vezes dentro da nossa casa tem almas perdidas. Por mais que, vamos supor, eu convivo com o meu filho, um filho, mas eu estou vendo, eu estou com a visão de mãe, eu não estou com a visão de que Deus está querendo, falando com ela, que depois dessa gravidez, sabe, vai despertar algo nela. Eu estou na visão de mãe, eu não estou ali no amor, naquele amor, no primeiro amor, mas eu não estou enxergando a necessidade profunda e espiritual daquela pessoa, daquele filho. Além dele ser meu filho, antes ele é de Deus. Se Deus concebeu para nós, mãe, o filho para nós, é porque ele confiou eles aqui para nós cuidar. E às vezes a gente está tendo aquele cuidado excessivo e o verdadeiro cuidado nós não estamos tendo. Nós só vemos o bonito. E tem vezes que o feio, o horroroso, o agressor, é para chamar a nossa atenção, para nós despertar algo para ajudar ele. Ou qualquer um dentro da igreja ou fora. Ah, aquela ali é rebelde. Ah, mas está dentro da igreja, é rebelde. Ei, se Deus trouxe ela perto de nós, é para uma de nós se despertar. Por que a rebeldia? O que está faltando nela? O que é? Não é a crítica, mas sim colar e ver chegar com aquele amor, mesmo dentro da igreja ou na nossa casa ou aí fora. Chegar, o que está levando? Olha só como é que Deus vai despertando. Nossa, a irmã Sandra, ela está assim, o que está levando ela a fazer isso? Deus já me despertou algo dentro de mim de querer saber o porquê, porque você não é assim. Então, esse é o despertar. Aí eu vou ver. A gente que tem visão espiritual não é querer saber da tua vida, mas usar o seu momento que dentro da igreja, mas ela era assim, ela chegou assim, ela estava assim, porque ela, que é? Ao despertar do caminhar de querer saber o que está levando você a esse caminho.
é uma ajudando a outra, e é mesmo dentro de casa. E o que ela quer dizer com isso? É a obediência. Nós temos, né, quando ela fala aqui embaixo, ó, quando cheguei grávida, 18, quando fiquei grávida, percebi que a situação tinha mudado totalmente. Imaginei que aquela ordenança da parte de Deus e da minha obediência era uma espécie de teste, como disposição de Abraão de sacrificar o seu filho Isaque. Talvez eu precisasse apenas mostrar que estava disposta, mas não teria de cumprir a minha promessa, de fato. Aqui ela tinha orado, ela tinha prometido, certo? De repente, isso acontece com a gente. Eu prometo e eu não cumpro. E muitas das vezes, Deus faz com a gente igual fez com Abraão. Quero ver se ele ama mais ele, o filho, do que a mim. Quero ver. Abraão não ficou esperando há quantos anos para ter o filho da promessa? Então Deus tem hora que ele usa nós. Ele usa a gente. E ele faz teste. Por quê? Se você estudar bem, a gente... Tá certo que cada um tem um desenrolar de mente numa leitura. Eu, aprofundando um pouco em Abraão, se vocês começarem a ler, tem certos momentos que Abraão estava dando mais valor ao filho. Não é que ele largou Deus. Ele estava mais focado. Na leitura, o que eu achei. Por isso que eu falo, cada um tem uma mente. E se você for ver mesmo, o próprio Deus, deixa eu ver se ele continua me amando inteiro para mim, ou se agora ele me, como se diz na palavra nossa, me trocou. Porque o que é seu, o que é de Deus é de Deus. É igual nós, mãe. Nós amamos nosso marido. É um amor verdadeiro, é um amor diferente. Quando o filho chega, nós amamos o filho. Mas o amor do homem é um, o amor do filho é outro, mesmo o filho sendo homem. O amor não pode ser confundido. E pelo que eu li, busquei um pouco, Abraão ele estava já saindo um pouco do amor de Deus e dando mais para o filho, para ficar mais aberto assim para entender. E Deus, vou ver se ele, é o que eu achei quando eu fui estudando, só que ele teve um despertamento. E todo despertamento, vocês podem prestar atenção, tem que partir de nós. Não mostra, eu não consigo ver o despertamento que Deus está fazendo com Joilma. É só ela. Com a Sandra, é só você. Deus está te chamando, é o despertar seu. O que Abraão fez? Eu vou. Então, Deus deve ter mexido dentro dele, ele deve ter percebido. E é isso que Deus quer nessa manhã de nós. Que deixa nosso coração aberto, a nossa mente, para ele despertar em nós nesta manhã o que ele quer nos usar lá na frente. E eu continuo dizendo, nós estamos indo para um tempo novo, nós não sabemos o que nós vamos encontrar lá. Nós só sabemos que nós estamos vivendo aqui. O que nós vamos viver lá embaixo é outro. Olha só como é que esse livro ele veio na hora certa. E a igreja do Senhor, querendo ou não, desde a antiguidade, as mulheres estão na frente. É as mulheres que elas vão rompendo. Então, as leoas é que vão na frente. Sabe? Nós sabemos ter um olhar diferenciado
Nosso ouvido é fino para nós ouvir qualquer coisa e é rápido para decifrar. Nós conseguimos fazer várias coisas a um tempo só e não tirar atenção do que nós queremos. Nós lavamos, nós passamos, olhando o fogão cozinhando, põe a máquina para lavar, comida no fogão e aqui no ferro. Isso é despertamento. E é o que Deus quer para nós descer. Templo novo. Esse livro veio na hora certa, no tempo certo, no momento certo. Sabendo que é nós que vai ter que sair na frente. Aí aqui, deixa eu ver onde está. E mesmo assim, ela ainda tinha uma pequena dúvida, porque ela estava na ordenança de Deus. Talvez eu precisasse apenas mostrar que estava disposta, mas não teria que cumprir minha promessa de fato. Entretanto, diante daquela visão, parecia que o meu acordo feito antes da gravidez ainda estava de pé. O que isso tinha a ver com um filho? Durante a gravidez, eu pensava que estava carregando uma filha. Todos aqueles que me encontravam diziam que eu iria ter uma menina. Ninguém mencionara a possibilidade de um menino. Eu era a única que abrigava a esperança secreta de ter um filho. Quando Deus quer no particular com a gente, é Ele. Não adianta vir um falar é isso, outro chegar é aquilo. Não. Deus, ele é tão cuidadoso, ele é tão pai, que ele ama nós, filha, filho, que ele tem aquele particular com cada um. Eu não vi uma mulher falar assim, grávida. Primeira pergunta, você está grávida? Você sente que você é o quê? A mãe, ela sabe. Ela bate, ela fala, a minha é um menino, ou é uma menina. Ela sabe. É ela que está gerando. Ela sabe, sim. Sabe? Então, a gente às vezes fica na dúvida, achando. Antigamente não tinha ultrassom, não tinha nada. E tinha mulher sábia. E tinha mulheres que para ela tanto fazia, porque não tinha aquele desenrolar de criatividade, o desenrolar de. Ela era uma pessoa que não tinha estrutura psicológica criada na roça, a mulher era muito desvalorizada e ela se conformava naquele mundinho que mulher era para crescer, lavar, passar, cozinhar e ter filho. Não era para estudar, não era para pensar. Quantas filmes velhos que a gente ouve, você não é para pensar, você é para fazer. E Deus já trabalhava naquele tempo. As pessoas não davam lugar para Deus despertar o que tinha dentro delas, mas também tinha mulher que era despertada por Deus. Certo? Elas falavam e elas seguravam. Hoje a gente tem tudo moderno, nós não somos mais submissa a homem, nós somos obedientes. Quem tem seus esposos é sentar, é conversar, é de união, é de comunhão, como na palavra ensina. Não é eu quero ser ele, vai para um lado, nunca vi crescimento de um para um lado, o outro para o outro. É caminhando junto, de mão dada, se entendendo. Sabe? Você vê, ela tinha a visão. Eu sinto que é um menino. E ela já tinha. Ela não podia falar, é uma menina? Não, ela sentia que era um menino. Por mais que ela que teve momento dela achar que podia ser uma menina, né, para fazer o marido ficar feliz, mas Deus já tinha batido o martelo. Já é um menino. A mãe sabe. A mãe sabe. Eu carregava 2
E eu tinha certeza que era menino, mas a nossa mente, ela é fraca. E eu falava assim, mas tem que ser pelo menos uma menina. É dois, mas que seja um menino. Olha, eu debatendo com Deus naquela época, e eu não era cristão. Mas eu já debatia com Deus. É dois, é menino. Tem que ter uma menina. Mas dentro de mim, eu sabia que era dois meninos. E nesse caso dela, era mais forte ainda, porque Deus tinha falado que seria um menino, né? O nascer deste filho. Então, ela tinha dentro dela que seria, e ela tinha a resposta de Deus que seria, mas ela ainda estava em dúvida. Então, ela estava buscando o quê? Uma afirmação de certa forma. Como ela não tinha feito exame ainda, não tinha certeza do que era, então ela pensava assim, mas e se não for? Porque a gente tem esse negócio, né? Deus fala com a gente sente no coração, mas a gente fica naquela, se for coisa da minha cabeça? E se não for o que eu estou pensando? Então, a gente às vezes fica buscando tantas confirmações e não dá ouvido à voz de Deus. E ela tinha tido uma revelação, ouviu a voz de Deus e ainda estava em dúvida. Estava em dúvida, sabendo que ela tinha. É onde fala aqui, em busca da afirmação. Tem vezes que aqui na página 19, a gente, sabendo que Deus já confirmou, Deus já bateu o martelo, nós ainda estamos atrás de afirmação. Muitas das vezes Deus está falando aqui dentro da igreja e muitos, mas lá vai ter um profeta que vai revelar lá na igreja tal. Eu estou aqui tem profeta como tem profeta lá e em todos os templos de Deus. A gente precisa ficar esperto. Eu vou ouvir. Falta aqui para ir lá para ouvir a mesma coisa que ouviu aqui. Mas vai ter lá na outra. Aí vai. Gente, Deus falou. Deus afirmou. Quando Deus ele revela, não tem. Quando Deus dá a promessa, não tem. Não importa o tempo. Não importa o tempo da promessa, ela vai ser cumprida. Não importa o que vão falar, se Deus afirmou. Se Deus afirmou, está afirmado, acabou. Se Deus assinou, está assinado. Ninguém apaga. Eu já tive processos de falar assim, Deus, é isso, isso, isso. O homem falar, vai demorar. E Deus me dá uma visão daquilo que eu tinha pedido. E Deus, no alto, na visão que Deus me deu, e eu falava assim, Deus, mas como? Mas o homem falou que vai tal, tal, tal. E Deus escreveu assim, no alto, assim, bem grande, aprovado. E a voz falar para mim, quando eu assino com letras de ouro, não tem quem apague nem derrete. Olha só que coisa mais linda. Deus falou isso comigo. Sabe? O ouro não derrete. A letra não se apaga. Olha a confirmação de Deus. Quando eu assino, não tem quem apaga e nem quem derreta. Quer dizer, é ouro, mas não vai derreter. Não demorou 15 dias. A resposta veio aprovada. Aleluia. E aí? Falou com ela, como às vezes Deus fala conosco, e ela teve essa visão. Deus fala com ela que ela ia fazer, que Deus ia usar ela e ela ia fazer um grande trabalho através do talento dela, através do talento que Deus tinha dado para ela, e ela ficou em dúvida. Às vezes o pregador fala certas coisas e a gente duvida, a gente fala, mas sou eu mesmo, é comigo. E aí a gente fala, não, é com a irmã Joilma. Não, não é comigo. Ela sim tem capacidade, ela tem talento, mas não, Deus está falando, é você que eu quero. É você que eu quero na minha obra, é você que eu quero que faça tal coisa. Então ela criou essa dúvida. Quando ela conta para a amiga dela aqui, ela achava que era Deus, e essa visão, toda essa revelação que ela teve era para a amiga, mas não era. Era para ela. Para ela. E nós precisamos descobrir, nesse despertar, o que é que Deus está querendo fazer com a nossa vida para engrandecimento e crescimento da obra dele.
É isso que eu entendi aqui, né? Mas isso é a verdadeira, a resposta verdadeira está aí. Porque quando a amiga fala para ela, aqui, minha amiga nos disse que estava esperando uma menina, e a evangelista disse que estava animada com a possibilidade de eu ter uma menina para um bem. Não é o que eu acho, é o que Deus já tinha afirmado, é o que Deus já tinha falado. Eu queria uma menina, mas Deus já tinha falado que eu ia ter três filhos, por que eu ia debater? Eu me confundindo. Ah, não, mas tem que ser pelo menos uma menina. Ei, quando Deus fala, não tem, é dele. Não temos, a confirmação é dele, não é minha. Você vê que são vozes que vêm para confundir, né? Às vezes Deus te revela algo e às vezes vem profetas, pessoas com achismo, né? E acaba te desviando do foco. Eu, quando estava com o pai da minha filha, recebi um monte de profecias de que a gente ia louvar junto, e através do nosso louvor ia salvar vidas. Eu acreditava naquilo fielmente. Até o dia que Deus vem e falou nitidamente: não estou eu nesse negócio. Você pegou com as suas próprias mãos. Só que eu poderia muito bem não dar ouvido à voz de Deus, porque não era o que eu queria. Eu queria, né, viver aquilo que todo mundo tinha profetizado. Então, essas são as vozes que vêm para confundir. Deus está falando que vai fazer aquilo, só que aí vem aquelas vozes: não, né, não é um menino, é uma menina. Ou então, no caso, né, não, Deus não vai tirar da sua vida, Deus vai restaurar e vai fazer melhor do que era. Então a gente tem que dar ouvido à voz de Deus e a gente tem que estar atenta, né? O discernimento do que Deus tem para a nossa vida. E muitas das vezes a gente se deixa confundir por essas vozes, né? Aí aonde a gente às vezes dá muita desculpa, sabe? No 21, chega de desculpa. Durante anos eu vinha dando desculpa para mim mesma. Eu era uma sobrevivente de câncer, mãe e dona de casa com um passado problemático, que queria apenas sobreviver aos filhos em idade pré-escolar. Seria possível que Deus pensasse que eu estava destinada a mais que isso? Haveria algo poderoso e ligeiramente feroz quando, para ser despertado dentro de mim, talvez a coragem que caísse bem. Afinal, eu não gostava de aventura. Afinal, eu não gostava de aventura quando era jovem. Houve um tempo em que as minhas ideias a respeito de trabalho, dos meus sonhos, variavam entre ser assassina profissional e astronauta. Quantas das vezes nós temos foco em coisas que não é do agrado? Isso aqui é de agrado. E Deus querendo usar, trazendo ela para a realidade. Quando a gente se batiza, aqui ela é já é serva do Senhor. E ela ainda tinha aquela ideia lá do passado. Quando a gente desce as águas, a gente se torna nova criatura. Esquece o passado. E muitas das vezes a gente ainda está ligado lá atrás. E Deus quer o despertamento de coisas novas para nós. Se Ele já tirou nós de lá, é porque Ele tem algo novo para nós aqui. Então, muitas das vezes, é igual a missionária Érica falou, vozes que vêm para nos confundir. Quanto mais nós está perto do que Deus quer de nós, quer lapidar, quer nos entregar, é aonde a gente fracassa. É aonde o inimigo sabe como Deus sabe a ferramenta, qual é o valor de cada ferramenta que ele tem na mão. Deus, nós todas somos uma ferramenta para Deus. Todas nós temos uso, mas Deus sabe qual é o poder dessa ferramenta, dessa ferramenta, dessa ferramenta. Todas vão ser usadas
mas cada um tem o seu poder, que é Deus que vai dar. Vocês pensam que o inimigo também fala assim, pô, a Fran, Deus vai usar ela na oração. Ele vem por desânimo. Ele vem tirar ela do foco. Ele vem fazer ela dormir na hora que tiver que orar. Ele vem tirar a paz dela na hora de pegar uma Bíblia, porque a gente, antes de orar, eu creio, todo mundo lê uma palavra antes, né? Quando você está com um propósito de oração, não é? Deus, ele já começa tirando o foco de você trazer uma palavra, você com você. Então, é nisso que nós também temos que ser despertada. A ferramenta que nós vamos ser usada. Olha o tamanho que Deus tinha para ela. Talvez ela foi frustrada lá na mocidade. O que isso, o inimigo, sabendo, pode recordar, levantar para ela dar aquela, ou parar ou voltar para trás. Mas Deus, nessa manhã, Ele fala para nós, desperte e siga. Pelo menos é o que eu acho que eu entendi aqui. Quando ela diz aqui, chega de desculpa, quando se trata de fazer algo para Deus ou para despertar, nós sempre temos uma desculpa. Ah, hoje está frio, ah, hoje está calor, ah, eu já faço muita coisa, já sou dona de casa, trabalho fora, cuido da casa, tenho filhos. Olha, não é para mim. É isso que ela pensava, né? Olha, eu já sou esposa de pastor, mãe, dona de casa, né? Esposa, e ainda mais essa obra aqui que Deus está querendo que eu faça. Então ela começou a jogar essas desculpas, e é o que nós muitas vezes fazemos. Né? A desculpa, ai, irmãs, vamos fazer uma visita? Ai, ela sempre põe uma desculpa. Ai, irmãs, vamos fazer um trabalho com as irmãs? Ai, irmão, olha, não dá, porque, olha, eu tenho que cuidar da minha casa, eu trabalho, eu faço isso. Então, quando diz aqui, chega de desculpa. Porque a Bíblia diz que há tempo para todas as coisas. Né? O dia é grande, as horas, e há tempo para tudo. Há tempo de dormir, há tempo de acordar, há tempo de trabalhar para você, há tempo de cuidar do seu lar e há tempo para fazer alguma coisa para Deus. O que diz aqui é que nós não podemos nos acomodar. E às vezes nós estamos acomodadas. E Deus, eu acho que, né, nesta lição, estava dando um chacoalhão na Lisa para que ela acordasse que a obra que Deus tinha na vida dela era muito maior do que ela pensava. O que Deus queria fazer através da vida dela era muito maior. Não somente ser só uma dona de casa, é honroso, né, fazer todo o trabalho que ela fazia dentro da família, mas Deus queria algo mais. Deus queria que ela despertasse e que ela parasse com desculpa e se entregasse a fazer a vontade de Deus. Isso é que eu penso aqui. Só fazer um adendo dentro do que ela está falando. Eu vi o testemunho de uma missionária que ela disse que Deus chamou ela aos 13 anos de idade para a missão. E ela, não, Senhor, sou ainda jovem, tenho tantos sonhos, quero fazer faculdade. Aí fez faculdade. Aí passou-se um tempo, Deus chamou, não, mas agora eu preciso daquele emprego, porque eu me dediquei, fiz tantas pós-graduação, tal, quero aquele emprego dos sonhos. Arrumou o emprego dos sonhos. Passou um tempo, Deus chamou, mas agora eu preciso casar, preciso de um marido, né? Aí passou, casou. Mas agora preciso de um filho. Aí teve o filho. Aí muitas desculpas, cada momento era uma coisa que ela não podia ir porque ela tinha que fazer tal coisa. Aí chegou um momento em que ela teve um câncer na perna e estava prestes a amputar a perna dela. E aí, né, Deus usou uma jovem de 16 anos para falar com ela, que estava chamando ela pela última vez. E se ela não se despertasse, Deus iria permitir que ela amputasse a perna e que ela não iria cumprir aquilo que ele tinha na vida dela.
E aí, ela ia morrer sem cumprir aquilo que Deus queria? Aí ela falou, Deus, se o Senhor me curar, eu vou. Só que precisou chegar ao ponto de quase amputar a perna para falar, eis-me aqui. Então, é aí que a gente faz. Desculpa atrás de desculpa. Uma hora é por causa de filho, uma hora é por causa de marido, uma hora é por causa de emprego, e a gente nunca faz aquilo que Deus quer. Então, é o que aconteceu na vida dela. Chega de desculpa, né? Foi sobrevivente de um câncer. Uma pessoa que tinha um testemunho gigante para falar para as nações, e ela estava dando desculpa. Aí aqui, ó, no página 22, diz, com o nascimento do meu filho Arden, que significa ardente, determinado e ungido. Olha só. Então, alguma coisa dentro de mim mudou, embora outro filho significasse mais fardo para uma mãe, tornei-me uma filha focada. Como você pode imaginar, como muitas outras mães. Meu espírito ligado a Deus sofria pressão. Eu estava quase a ponto de me afogar nas preocupações do dia a dia. Então, foi que a missionária Edna acabou de falar. Estava focada porque era mulher de pastor, era mãe, cuidava da casa. Então, mas ela não percebia que ela tinha valor. Ela estava focada em coisas que automaticamente nós, mulheres, é limpar a casa, é cozinhar, é fazer as coisas para o marido, para os filhos, até muitas das vezes nós esquecemos até de nos cuidar. Nós só saímos na última necessidade. Para o filho, para o marido, se deixar, todo mês você sai, ai que lindo para o meu esposo, ai que lindo para o fulano, os filhos, mas para você, quando você não tem mais. Nossa, eu estou sem uma blusa de frio, eu preciso comprar. Você só sai na última hora. E é assim que a gente é com Deus. Deus está dando, está derramando, nós estamos ali. Aí, como ela licitou, quando Deus fala, peraí, eu vou dar uma chacoalhada para acordar. Não que a gente está dormindo para as coisas, mas nós estamos recuadas, eu vejo, das coisas do Pai, se ligando mais às coisas do mundo, às coisas materiais, mas não por maldade. Tem muitos que é por maldade. Eu quero dinheiro, eu quero carro novo, eu quero mansão. Não. E nós, mulheres, nós queremos o melhor para dentro da nossa casa, para nossa família, para o filho, para o esposo, esquecendo às vezes até de nós, principalmente de Deus. E Deus que quis, e ele falou, você vê, ela até esqueceu que ela teve câncer, que Deus curou. Você vê que situação, às vezes, nós se encontramos, não é maldade, isso acontece com nós o dia a dia. Aí, aqui, ela fala, continua no 22, quando comecei a desacelerar, Deus começou a sussurrar força dentro de mim e a me chamar por outro nome. Tem coisas que é isso mesmo. Quando a gente larga, que ela percebeu tudo isso, que ela deu valor para o chamado, para ela, primeiro, eu tenho que tomar uma posição, eu tenho que me despertar. E aquele momento Deus despertou. Aí ela viu. E você viu que o chacoalhão que Deus deu nela ali, foi na hora que a missionária falar para ela, não, tem muita coisa ainda para ser mudada em você, você não vai conseguir. Então, na hora, ela sabia que era verdade, mas foi uma afronta. Como assim eu não vou conseguir? Não, eu vou provar que eu vou conseguir. Então, tem pessoas que, às vezes, têm que passar por uma aprovação, mas tem pessoas que, às vezes, têm que passar por um chacoalhão desse, né? Uma prova firme. Dessa. Tipo, não, você não vai conseguir, para a pessoa falar, não, eu vou. Então, cada pessoa, Deus dá um chacoalhãozinho de um jeito, né? E você vê, continuando. Olha, você não tem condições, você não tem capacidade, você não tem condições. Então, ela dentro de si, ela fala, é verdade, eu não tenho mesmo. Ela assume. E aí ela se encolhe, e aí ela não vai fazer nada. Por quê? Isso daqui é uma faca de dois gumes. Tanto pode despertá-la para que ela avance e prove que não é o que a pessoa está falando,
como dependendo da pessoa, também pode fazer com que ela se retraia e fique com medo mais ainda, e aí é que ela não faz mesmo. E você vê aqui, ó, quando ela fala, no 22 aqui, eu era a mãe para os meus filhos, a esposa para meu marido, a esposa do pastor, para a congregação, mas para Deus Altíssimo, eu era simplesmente a filha. O que a filha estava fazendo para o pai? À medida que eu foquei em apenas ser dele, em tudo que isso significava, a vida e a força fluíram para dentro dos meus dias e o descanso entrou em minha alma. Meu coração se ampliou. Depois do nascimento de Arden, comecei a sair da sombra das minhas inseguranças, dos meus medos, da minha zona de conforto e dos meus fracassos. E comecei a estender a mão para os outros. Escrevi o meu primeiro livro. O que aconteceu aqui? Quando ela reconheceu, ela despertou o que Deus tinha para ela deixou Deus trabalhar. E o que chegamos num acordo? Ela deixou os seus dons fluir. Ela deixou o dom que Deus tinha. Olha, estava dormindo. Você viu como é que ela se entregou, ela reconheceu. E tem muitas vezes a gente tem que reconhecer quem nós somos. Tem hora que nós não sabemos quem nós somos. Não é na grandeza, mas é no particular. O que eu posso fazer, o que eu posso aprender, o que eu posso ser útil, sabe? Então, a gente tem que pôr na frente Deus e os nossos desejos. Pedir, desejo que eu falo é assim, ó Deus, vamos lá, eu quero Deus, nunca eu queria, então você não quer mais. Pai, igual ela falou ontem, que eu marquei bem, Deus, vou ganhando meses do INSS, até, se Deus quiser, ela usou, estou falando a palavra dela, a hora que Deus quiser me aposentar, eu vou me aprofundar no estudo, na minha faculdade que eu tenho, e vou trabalhar em cima da minha profissão, que é psicóloga. Você viu que eu estava quieta naquela mesa ontem, mas eu guardei o que você falou. Ela pôs peso na palavra, no que ela quer. Então, esse já houve um despertamento dela. Sair dessa vida de não é a profissão dela. Eu entendo que muitas das vezes você pega a profissão porque você, naquele momento, não está preparado. Eu, para ter a substância e o peso que eu tenho hoje dentro do estudo, na prefeitura eu comecei como auxiliar de cozinha. Depois eu fui para cozinheira, para chegar em agente de apoio. Eu fiquei 12 anos dentro da cozinha. Em 4 anos eu fui auxiliar. E o restante, os 8 anos, foi cozinheira. Mas teve uma hora que eu fiz assim, peraí, eu não estudei, mas eu tinha que entrar. Depois que eu entrasse, eu tinha a chance de saber qual era o caminho que eu queria. Aí veio surgindo os cursos. E eu, dentro dos cursos, se eu olhasse para trás, que eu só tinha um filho na época, eu não chegaria aonde eu estava, aonde eu cheguei. E depois, com 2, que chegou depois, e os cursos em cima, que a prefeitura, ela cobra os cursos, ela dá e fala, tá aqui, ó, tá o curso. Só quem é besta que tá lá dentro, não quero. Para mim aqui tá bem.
Ah, eu já sou concursada, eu já estou aqui. Não importa se ficar 50 anos na limpeza ou na cozinha, mas não tem despertamento, teve chance. E Deus está dando essa chance para nós essa manhã, se despertar a mulher que está guardada dentro de cada uma de nós. Vocês saia da zona de conforto. Era difícil eu trabalhar das 6 da manhã às 6 da tarde, muitas das vezes, com 3 filhos. Sair correndo e pegar um filho lá na escola, trazer para dentro da minha escola e ficar ali, chegar em casa correndo. Sair daqui 20 para as 4 da manhã e chegar 8 horas da noite carregando 2 crianças. Uma hora eu estava com o carro, outra hora eu estava de ônibus. Mas para mim ser o que eu sou hoje, e estar onde eu estou, eu passei por tudo isso. E Deus quer. Quanto hoje meus diplomas que tenho guardado não servem mais, porque eu não vou trabalhar. Só vai servir se eu for arrumar um serviço para ser formado em quê? Isso aqui. Mas o conhecimento que está no meu coração e dentro da minha mente serve para mim trabalhar. Eu não preciso mais de diploma e nem fazer cursinho, mas eu preciso estar na leitura da palavra todo dia e se aprofundar, como me ensinou a missionária Joilma. Se aprofunda. Cada vez que eu leio, eu quero entender mais. Eu não fui buscar quando falou de Abraão aqui, de a entrega do filho. Mas peraí, eu sempre ouvi que Deus pediu, mas por que Deus pediu? Eu não tinha parado. Aí, ó, se aprofunda, vai buscar. Fui buscar, eu achei. Não, vamos sair do comodismo, vamos despertar o que está dentro de nós. Você vê, né, que você falou, relatou seu dia a dia como mãe, como uma profissional. Saía de casa às 4h20 da manhã, voltava às 8 da noite. Olha o sacrifício que a gente faz com marido, com filho, com casa. Para as coisas do mundo, a gente se dedica, acorda cedo, corre, porque precisa pagar a conta, porque precisa se manter. Mas e para as coisas de Deus? Será que a gente tem essa mesma garra? Às vezes, Tá 1h30 do culto, a gente já está entediada, querendo ir embora logo. Para vir num curso de manhã no domingo, coloca 1000 impedimentos. Ai, mas tem comida para fazer, tem não sei o que para receber. Então, olha como que a gente se dedica para as coisas do mundo, mas não se dedica para as coisas do Pai. A gente tem que começar a refletir e, como foi falado aqui, né, sair da zona de conforto. Aqui, na página 24, bem embaixo, diz assim: o que Deus precisava de mim? Ela falando: estou liberando estratégia do céu, que serão encontradas na minha palavra. Deus falando para ela. Você não terá todas essas estratégias, mas terá uma medida delas. Você precisa escrever e registrar o que eu lhe disser, para que quando as minhas filhas se reunirem, haja uma imagem inteira. Se você não colocar a sua peça do quebra-cabeça, a imagem não estará completa. De repente, a leoa estava novamente diante de mim. Enquanto eu a contemplava em toda a sua força e beleza feroz, ouvi a voz dizer: eu disse que o nascimento do seu filho, você despertaria uma leoa. Eu não falei que você era a leoa. Deus não está querendo que nós sejamos uma leoa, mas sim despertar a força, a garra dentro que Ele já colocou dentro de nós. E eu entendo assim. Eu entendi assim. Então, muitas das vezes nós estamos na zona de conforto e tudo está bom. E aí continua: imediatamente viu o quanto a minha perspectiva havia sido limitada, tola e humana. E a voz continuou dizendo: Jesus é o leão da tribo de Judá, e é hora da sua noiva despertar uma leoa. Estude a forma e os aspectos da leoa. Então ouvi a primeira estratégia: as leoas caçam junto. Oh, glória! O que Deus está querendo dizer?
Nós mulheres temos que andar juntas. Sim, para fazer a obra. Não é para estar fofocando uma na casa da outra. Até mesmo um passeio, um chá da tarde, não tem aonde, nada me impede. Eu falo, Lucimara, vamos tomar um café, um chá, ou na minha, ou na sua casa, ou mesmo numa lanchonete, ou aonde. Não tem problema. Não tem. Mas aqui Deus está pedindo para nós despertar. E é a igreja do Senhor. É a igreja. Eita Deus. É união, é comunhão. Aonde a união, o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. União das pessoas, sabe? Não é uma falando uma coisa, a outra falando outra, uma puxando para um lado, outra puxando para o outro, outra puxando para trás. Não, é unidas. O mesmo linguajar, o mesmo parecer, o mesmo objetivo, com a mesma vontade. Servir a Deus em excelência e fazer a vontade dele. É a união. Deus traz para nós, primeiramente, para mim ter união com a Jô, eu preciso tratar bem dela. Eu preciso ver ela com meus olhos bons. Eu não vou andar com ela se eu acho que ela é isso, que ela é aquilo, que ela não sei o quê, não sei o quê. Deus já começa a cobrar de cada uma de nós. Amor. Isso chama amor. Se eu não tiver amor por ela, não adianta eu andar em comunhão. Quantos dentro da igreja está se unido, está juntado, está dando até de braço junto, mas não tem amor? Não tem amor. Você pode olhar para ela aí você olha para você. Você tá, você. Eu também tenho isso de defeito. Então, vamos deixar para lá os defeitos, porque ninguém é perfeita, e vamos nos unir em amor, em prol da obra de Deus, em prol da vontade de Deus. Porque defeito, todas nós temos aqui, ninguém aqui é perfeita. Quando não tem uma coisa, tem outra. Às vezes a irmã Joilma tem uma série de virtudes que eu não tenho. Ou então eu tenho algumas virtudes em algum aspecto que ela não tem. Mas nós, unidas, nos complementamos. Unidas, cada uma com as suas virtudes e com os nossos defeitos, mas nós deixamos para trás para o alvo, que é o quê? Jesus Cristo. A igreja, o trabalho de Deus. É essa união que tem que ter entre as irmãs, né? Entre as leoas. Aqui tem na página 28 que fala: nossa terra ecoa as revelações e as sabedorias do céu. Como é impressionante que o nosso Pai Celestial tenha designado a sua criação para abrir os nossos corações. Cada planta, cada animal, cada elemento e paisagem diz: levanta-se e seja tudo o que você for criado para ser. De acordo com Jó, a natureza tem o potencial de nos ensinar. Foi o que você acabou de dizer, irmã Sandra. Como você citou a Jô, ela tem várias qualidades que eu não tenho, mas vamos nos unir. A gente tem o costume de ver defeito. Nós não temos costume de ver qualidade. Tudo é o primeiro, mas isso quer dizer, isso aí é a brecha que nós damos para o inimigo trabalhar na nossa vida. A gente tem o entendimento de Deus, de eu seguir esse caminho, de eu andar com essa pessoa, e os tempos estão tão curto que Jesus está voltando. Deus está colocando na nossa mente para nós cuidar, para nós se despertar, porque nós vamos encontrar pessoas que nós não gostamos, nós não queremos no nosso caminho para Deus nos usar a levantar aquela pessoa para o reino dele.
Quem que gosta de abraçar um mendigo sujo, fedendo? Deus não levanta os missionários mesmo dentro da igreja para ir debaixo desses viadutos, leva um leite, leva uma sopa. Quantos que abraça aqueles homens sujos? E é isso que Deus vai fazer conosco. Não é o que nós queremos. E é sim o que Ele quer e o que o reino dele está precisando que nós façamos. Não é só nós que estamos dentro da igreja, somos lindinhos. Nós vamos sendo ver, não entra aquele moço todo sujo aqui. Olha o amor do Júnior, da Érica, do quem está lá na porta, do Luciano. Pega, traz, põe ele sentado. Ele fica ali até a hora que ele quer. E ele pega, sai e vai. Olha a Luísa é outra. Todo mundo pode achar uma perturbada, mas Deus vai mandar os perturbados para nós. Sabe? A gente só tem que pôr freio nela. Não, aqui barulho não. Atrapalhar a mensagem de Deus, não. Fica sentada aí. Quer ficar de pé, fica. Isso. É que Deus, Ele vai mandar para nós. Não adianta nós falar que não. Você vê, ela passa tempo sem entrar aqui dentro. Mas tem hora que ela está tão atribulada e eu creio que é o momento que ela mais está precisando da vida dela. Aquele momento de entrar aqui, mesmo sendo ser chamada a atenção, a palavra está pegando ela. Parece que não. O subconsciente nosso, ele absorve. Por mais que na hora você não guarda, mas quando você está sozinha no oculto, você lembra. Aquilo flui dentro de você. Por que que quando as pessoas estão em coma, eles estão em coma e o médico fala, ele não está falando, mas ele está ouvindo. Tem criança que não aprende sentado ouvindo igual vocês estão. Eles levantam, eles dão uma andadinha, eles vão beber água, eles vão não sei aonde, e você como professora, fulano, segue a aula, porque você já teve a visão, a expectativa de que aquela criança, ela não vai sentar para te ouvir. Tem criança que ela está tão assim em você, que ela não escreve, ela não consegue. Fulano, faz um ditado, eu vou ditar aqui, você escreve. Ele tem dificuldade. Mas quando você fala, fulano, o que a Pro falou? Ela falou isso, isso, isso e isso. Por quê? Ele, só pelos lábios, eles conseguem aprender pelos lábios, não é verdade? É pelos lábios. E ele não consegue escrever. Mas se fazer uma prova com ele, oral, ele passa, mas se você fazer pela escrita, ele não passa. E aí? Assim é nós. E Deus sabe de nós. Pensa que a Luísa, quando ela entra aqui, só tem que pôr freio mesmo, porque senão ela bagunça. E no templo de Deus, na casa de Deus, não é lugar de baderna. Vai fazer baderna lá fora. Então você freia igual a criança. Não, senta aí. Ou você já bebeu água 2 vezes, senta um pouquinho aí. Tem vez de nós pegar a criança e falar, fica aqui, ó. Fica aqui, pega esse livro da Pro aqui, segura a bolsa da Pro, só para ver ele sentado aqui. Quer dizer, você está dando um limite, mas não pensa que ele está sentado aqui, que ele não está ouvindo o que você está falando com a sala. Então Deus é assim conosco também, sabe? E aí que fala aqui, ó. Ensinando através de toda a sua criação a usar o pássaro e animais para dar sabedoria. E ele fala aqui de Jó 35:11, que ali ele destaca a superioridade da sabedoria humana dada por Deus. O que significa? A maravilha do amor de Deus é até onde ele irá para nos transmitir a sua sabedoria, e vasta demais para entendermos, mas não deveríamos nos surpreender com isso, afinal, ele é o Criador que declara, sabe? Pois são os meus, todos os animais do bosque, e
Mária aos milhares sobre as montanhas. Conheço todas as aves dos montes, e são os meus todos os animais que pululam no campo, pulam. Se eu tivesse fome, não todaria, pois o mundo é meu, e quando ele se contém. Salmo 50, 10 ao 12. Quer dizer, Deus, ele é o dono de tudo. Ele nos conhece, ele sabe até aonde nós aguentamos, aonde nós pode caminhar. Ele sabe. É nós que nos limitamos. É nós que nos retemos. Quantas vezes nós estamos dentro da igreja, um pregador falou, Deus usou um vaso que eu ia conseguir isso, às vezes é o pedido que você fez com Deus, né? E eu não alcancei, mas você deu liberdade. Você despertou o que Deus queria fazer para você. Com Deus é a mesma coisa. Para nós ter dinheiro, nós temos que trabalhar. Quem está aposentado já trabalhou há quantos anos para poder ter esse salário hoje? E quem quer dinheiro tem que trabalhar. Para Deus não é diferente. Você quer bênção? Você tem bênção, você tem promessa, você tem dom, você tem virtude, você tem tudo. Mas você deu lugar para Deus derramar o dom, porque Ele derrama. Agora, é igual aquela, Jesus está batendo. Ele só vai entrar se você abrir a porta. Me faz ver aqui que muitas de nós queremos ficar isoladas. Deixa eu aqui quietinha no meu canto. Né? E Deus está falando aqui que Ele se importa comigo, com você, com todas as criaturas da terra. E Ele nos conhece. E porque Ele nos conhece, nós queremos ficar isolada, não queremos. Isso aconteceu muitas vezes comigo, de querer ficar isolada. Um dia meu esposo falou assim para mim: por que você quer ficar isolada, sentada lá num canto, parece que se escondendo, quietinha lá no canto? Não é isso que Deus quer. Você isolada no cantinho. Olha, eu quero ficar quietinha aqui. Eu não quero, como querendo dizer, não quero que ninguém me veja, não quero compromisso, eu quero ficar aqui quietinha. E não é o que Deus quer, o nosso isolamento. Não. Deus quer que a gente se levante, como uma leoa, né? Por isso ele diz aqui, vai ter, muitas vezes até preguiça mesmo. Né? E por isso que ele diz aqui, vai ter com a formiga preguiçosa. Né? Só preguiçosa, você está com preguiça de fazer, porque qualquer serviço que a gente for fazer para nós, vai despender de nós tempo, dedicação. Muitas vezes você vai ter que pôr em primeiro lugar cobrança, as coisas de Deus do que as suas coisas materiais. E às vezes você não quer, você quer ficar ali, como a irmã disse, na sua zona de conforto, isoladinha num canto. Opa, tô bem aqui, só comendo a palavra de Deus, né? Vem o pregador, Deus usa ele, até fala comigo, mas eu entra por aqui, sai por aqui, e vou ficar na minha zoninha de conforto, isoladinha, quietinha, até encolhida no canto para ninguém me ver. Mas os olhos de Deus estão te vendo lá, ó. É você mesmo, Lisa, que eu quero. É você mesmo, irmã Francisca, que eu quero. Para que seja um instrumento de bênção, né? E como eu amo a todos, amo você, que você não fique isolada no cantinho. Se levante. É verdade. E eu passei por uma experiência dessa, esse dia que eu fiquei fora. O meu irmão foi chamado para ministrar a palavra numa igreja que ele conhece um pastor que indicou ele. E não, quer dizer, ele não conhece a igreja. E ele falou para mim, vamos comigo, minha irmã, porque a minha cunhada não estava boa aquela tarde. E eu fui. Cheguei no carro, eu falei, João Luiz, chegando lá, você não fala nada de mim, porque eu quero ouvir hoje, Deus vai falar comigo. Eu estou sentindo que Deus tem algo comigo hoje. Ele olhou assim, dirigindo, olhou para mim e falou, tá bom. Chegamos lá, tudo. Eu já sentei no último banco, lá no cantinho, a igreja dentro de uma comunidade, uma igreja pequena.
Nem dava para ninguém me ver. Eu sentei. Fiquei bem na minha. Meu irmão sentou do meu lado, porque ele não quis subir no púlpito. Falou, deixa eu aqui, porque eu fiquei, ele ficou. A turma sabia que ele ia ministrar a palavra. Eu tô aqui quieta e falar, então isso aqui, desce o senhor do púlpito e veio, tá. A paz do Senhor, missionária. E eu, a paz. A paz do Senhor, missionária. E eu, a paz. Ele falou, levanta. A paz do Senhor, missionária. Porque só ele estava ouvindo. Na hora Deus falou, abra a boca. E eu, a paz do Senhor. Aí ele olhou para mim e falou, quero te falar algo. Quando Deus dá divisa para o soldado, aonde ele chega, a divisa brilha na frente. Você me entendeu o que eu estou te dizendo? Quando você desceu do carro, o seu brilho bateu aqui. Eu sabia que tu era uma missionária. Por que você está sentada aqui atrás? Falei, porque eu queria ficar quietinha aqui, porque Deus vai falar comigo. Ele vai falar em todos os momentos. Vai para frente. Gente, que vergonha. Que vergonha. Aconteceu Que mesmo. vergonha. Irmã Maria disse, aconteceu mesmo com meu esposo. Tá? Ele falou, vou visitar tal igreja, vou sem terno, sem gravata, só de camisa, e vou sentar lá, no último banco. Aí o irmão diácono, ele nunca tinha ido naquela igreja, olhou, mas Senhor, irmão, está nos visitando? Sim, irmão, estou visitando. E apresentou ele, aí o diácono no meio, assim, sabe? Depois que cantou o hino, chegou nele, escuta, o irmão é obreiro, né? Ele falou, aí o meu marido quis gaguejar, aí, irmão, eu estou visitando os irmãos. Aí o irmão voltou para lá, daqui a pouco o irmão volta de novo. Irmão, por que o irmão está se escondendo? O irmão é pastor, né? Aí não falou nem que era mais obreiro, falou que o irmão é pastor, né? Aí ele abaixou a cabeça, ficou meio vermelho, começou a suar. Aí ele falou, irmão, mas eu vim só para ouvir, para ficar quietinho aqui. Não. Quer dizer, isso acontece também conosco. Quantas vezes eu e meu marido fomos visitar igrejas, ele foi pregar nos lugares, eu ia junto, eu falava para ele, eu não canto, eu não prego, eu não falo nada, hein? Se o pastor perguntar, fala para ele que eu quero ficar quietinha lá, não fala, não é para você falar. Eu proibia ele de falar sobre mim. Fala sobre você, sobre mim não é para falar. É o caso aqui, nós queremos se isolar, se esconder, mas não adianta, como Jonas quis se esconder, não adianta, quando Deus quer algo na vida de alguém, não adianta você se esconder, é você. E acabou. Não tem como. Vai de um jeito ou vai de outro, mas que vai. E Deus falou, você vai passar vergonha. E eu fui lá para frente e falou, a senhora está com a oportunidade. Pronto. Quando eu cheguei aqui na The Club também, sentei lá no fundinho, não quero que ninguém me veja. Antes de terminar a bênção apostólica, eu já saía para ninguém me ver. E o pastor João falou que daqui do púlpito, nem era esse púlpito na época ainda, né? Ele olhava e era como se Deus fizesse uma seta assim na gente. E ninguém estava vendo a gente, mas o anjo da igreja estava vendo. E aí um dia ele chegou e falou pra gente, Deus me mostra que vocês não são apenas membros, né? Que vocês têm algo de Deus e eu quero que vocês comecem a fazer a obra. E a gente mal chegou aqui, a gente já entrou no departamento de família. Até eu lembro que eu cheguei na reunião de obreiro e a irmã Maria Alice falou assim, irmã, hoje não é culto, hoje só é reunião. Aí eu, sim, nós somos chamados para reunião. Então, assim, a gente chegou aqui querendo se esconder, mas Deus falou, eu tenho algo para vocês. E quando o pastor ficou sabendo que eu pregava, falou para mim assim, você prega? Eu falei, prego, então você vai pregar em casa, porque eu tinha saído para pregar fora, né? E ele falou, vai pregar em casa. E eu tentei me esconder de todas as formas, mas Deus mostrou e não teve pra onde correr. E olha, eu cheguei aqui com a intenção de não fazer nada, eu ia ficar sentadinha no banco, e hoje eu faço muitas coisas na casa do Senhor. Então não adianta querer se esconder. Não adianta. Deus põe sua cara para quarar. Igual eu fiquei com vergonha, que depois eu pedi desculpa para a igreja. Eu confessei com a minha boca quando eu estava lá na frente.
Eu falei, igreja do Senhor, diante da sua casa, Pai, eu peço perdão para o Senhor e para a sua igreja. No carro eu falei isso para o meu irmão. Por isso que eu sentei lá atrás. E eu ainda falei, irmãs que têm os dons que Deus te deu, não esconda. Não precisa sair anunciando. Toma só posição. E é o que Deus quer que nós hoje se despertamos e tomamos posição. Não adianta nós querer se esconder. Não adianta mais. Nós estamos preparadas para nós levantarmos mulheres aí fora. Sendo assim, a leoa nos ensina, seja qual for a luta ou situação que estivermos passando, a tomar posse do que Deus nos capacitou. Ela também nos ensina que é hora de tomarmos posição e se livrar da opressão, do medo, da preguiça, de tudo que nos faz cativo. Muitas coisas faz nós cativo. E de nós receber a graça de Deus e fazer tudo que Deus quiser para a gente fazer. Nós, mulheres, significa amor, esperança, alegria, ternura, força e confiança. Porque Deus vê nossos sonhos, mesmo antes que vejamos. É Deus que nos inspira a se levantar e a seguir o nosso chamado e fazer o reino de Deus avançar na palavra por toda a terra. Deus chama nós mulheres a despertar com força e partirem para a ação em busca de almas de vida e cuidado do nosso lar, porque nós temos muita gente precisando de nós ao nosso lado. Isso é um desafio para nós mulheres se unirem e trabalhar juntas para trazer solução para os problemas que aparecer, sendo nosso ou de irmãos. Devemos arregaçar as mangas e colocar a mão na massa para que o Senhor nos desperte. E aqui no livro diz, aqui no 29, a leoa, ela se levanta para adquirir força, ela se levanta para saudar e cuidar dos outros, ela se levanta para caçar, ela se levanta ao lado de outras leoas, ela se levanta para levar o jovem para um lugar seguro, ela se levanta para confrontar os inimigos que ameaçam o bando, ela se levanta para andar com o seu rei, fazer a ver a leoa como uma imagem que representa a maneira de como cada filha do Altíssimo pode abraçar a sua força, desenvolver coragem e mudar o seu mundo. Existe uma leoa escondida dentro de você. Oro para que, a terminar de ler esse livro, você possa responder a sua pergunta e que, com essa resposta, algo feroz, belo e selvagem seja despertado dentro de você. A leoa, ela é uma caçadora focada e agindo com estratégia, com lealdade para proteger sua família. Assim nós mulheres temos que ser. Mulher valente é que lidera com instinto, inteligência, amor, e ela é guerreira. A leoa simboliza a mulher protetora, feroz, guardião, maternal, tem agilidade, tem esperteza e age com firmeza para alcançar objetivos e fazer acontecer. A leoa, para nós hoje, é um chamado para que as mulheres se levantem. Na Bíblia simboliza força, proteção, feroz, liderança feminina e coragem. Leoa, mulher corajosa, mulher guerreira, protetora. Assim somos nós, na casa do Pai, em nossa família e aonde Deus nos capacitar, aonde Deus nos mandar, porque nós temos
a nossa força que Deus nos dá, a força interior de resgatar e capacitar qualquer que seja que esteja do seu lado, doente ou precisando, porque a leoa no bando, ela é o esteio do bando, ela é mãe, ela é família, ela é amiga, ela é esposa e ela anda com o seu rei e ela não perde nada do que é dela. Ela é a mulher do rei, mas ela não perde nada. O que Deus quer dizer? Cada um na sua posição. Deus colocou o leão como na posição de rei. Tomar conta do bando, observar, olhar, não deixar nenhum animal. E a leoa toma conta do bando aqui, filhos aqui, caçar, trazer para todos. Então, o que Deus está falando? Quando ela sai para caçar, ela não sai só para ela e para o filho, ela traz para o bando. Então, tudo que nós estamos aprendendo, que seja despertado para todos, aonde Ele nos mandar levar a palavra dele, não só dentro da casa e nem dentro da igreja. Amém, irmãos? Eu espero que conseguimos passar para vocês o que Deus falou nesta manhã. Amém? Você ficou tão quietinha, o que houve?